Paulo vai colocar justamente a situação. Ele já falou do problema do rapaz. Aí no capítulo 5, verso 9, ele diz assim, ó. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Por quê? A cidade de Corinto, ela já era complicada. Então, quer dizer, o que não pode estar acontecendo isso dentro da igreja. Então ele fala, não se associem a essas pessoas. Tá? E aí ele coloca, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. O que ele está querendo dizer? Você não pode se associar com essas pessoas dentro da igreja, mas no mundo você vai encontrar isso. E não quer dizer que você não vai ter amizade com eles, não quer dizer que você não vai poder falar com eles. E é nisso que as pessoas às vezes levam ao pé da letra. Não pode falar com pessoa que é do mundo. Pô, como que você vai pregar o evangelho então? Não é? Se associar é a prática, né? É a prática. Então quer dizer, não, mas isso ele está falando justamente a questão dentro da igreja. Porque estava ocorrendo isso dentro da igreja. E ele diz assim, senão ele vai dizer que você vai ter que se retirar do mundo, porque como você não vai ter amizade com as pessoas lá fora? Mas agora, escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for devasso. Sabe aquele que namora com um outro. É ou não? Pega todos na igreja. Conheço a parte É devasso? Pregador. Pregador, Então ele fala, está na igreja se dizendo irmão. Então você não se associe com ele. Por quê? Para que ele se sinta mal e saia. Que não pode ficar dentro da igreja. Ou avarento. Sabe aquele que... O idólatra. Tem idólatra dentro da igreja? Idolatra pastor? Cantor? É só marcar um cantor famoso e trazer na igreja para você ver. Nossa. Maldizente. Sabe aquele que fica falando mal? Tem não. Não se associe. Ou aquele que está trazendo maldição, pregando maldição. Tem uns pastores aí que até na internet, né? Você é maldito. Eu falo, Jesus, amém. Ou beberrão. Mas cerveja sem álcool pode, pastor? Então beba com álcool, meu irmão. Que a intenção é a mesma. Ou roubador. Com tal, nem ainda ou mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais. Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga o que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E você, tipo assim, passa do seu lado, você não fala com ele, você se afasta, isso não é errado. Não. Mas como você vai conversar com uma pessoa dessa? É isso que ele está falando, né? O seu namorado somente vai pegar ele depois, né? Ou seja, não tem como. Por quê? Isso causa piores situações. Então o que tem que fazer? Separar mesmo. Ele tem que se sentir mal. E sai fora. Para Aí de fazer isso, né? Nós vamos orar, mas só que não dá, gente. Como que eu vou me associar com uma pessoa dessa? Como que eu vou ficar ainda, né? Ai, tem que suportar, não tem que aguentar. Não, irmão. Só está causando problema dentro da igreja. Escândalo, né? Então deixa, irmão. O exemplo disso foi Jonas. Ele pagou para estar dentro do barco. Quer dizer, o capitão aceitou. O que aconteceu com o barco? Perderam tudo. E se não joga o rapaz dentro da água, vinha perder até a vida deles.
Por quê? Se associou a uma pessoa que estava desviada. É o que Paulo fala no versículo 13, né? Expulsai tal. Tira. Ah, mas é um bom dizimista, irmão. Só o dízimo dele já paga o nosso aluguel. Ah, meu irmão, vocês me desculpem. Que Deus que você serve? Eu acho que primeiro a fé tem que iniciar de quem? Como que eu vou dizer para vocês, irmãos, nós precisamos, irmãos, para ajuda nisso aqui, naquilo outro. Eu preciso que os irmãos tenham fé, mas eu tenho que ter fé. Como que eu vou dizer para vocês terem fé se eu não tenho fé? Eu só tenho fé no dinheiro dos irmãos. Eu tenho que crer. Ué, Deus não é o Deus do ouro e da prata? Quem tem que providenciar? A obra de quem? Não, mas eu cobro de vocês. Não, para. Ué, se eu sirvo um Deus que tudo pode e Ele quer ver a obra dele crescer, Ele vai dar recursos. Ele vai fazer isso acontecer. Eu não preciso cobrar de vocês. Cada um vai sentir no coração. Quando Moisés foi construir o templo, Deus já tinha falado. E as pessoas começaram a aparecer e cada um contribuindo, até que as pessoas já viram, manda parar com o negócio, não tem onde guardar mais. Mas hoje é assim? Não, quanto mais, vamos. Daí a gente vai duas, fizemos, não vai duas, foi 3, 4. Vamos achar outro lugar para guardar, então a gente vai. Capítulo 6. No capítulo 6, ele vai falar justamente na questão da justiça. Porque o que acontece? Tem problemas dentro da igreja e esse problema está sendo levado à justiça de fora. Então o que acontece? Vamos dizer o seguinte: o irmão comprou o terreno do outro e agora o irmão não quer passar a escritura porque acha que ainda tem valor indevido e tal. Isso é coisa, são dois irmãos dentro da igreja, tem que ser resolvido aonde? Dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo coloca, viu, vocês não sabem que vocês vão julgar? Deus escolheu vocês para ser julgadores lá no milênio. Por que não começar agora? Por que não acertar agora? Não, eu vou levar esse caso lá para a justiça, para pessoas iníquas, pessoas que estão praticando uma justiça de fora. Eu isso tenho que resolver dentro da igreja. Eu tenho que resolver os problemas aqui. E é isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vai acertar essa situação, justamente para que a igreja comece a não ficar com... Imagine, dentro dos processos judiciários, só irmão da igreja. E o que eles vão entender? Que a igreja está uma bagunça. Isso tem que ser resolvido dentro da igreja. O pastor ele vai ser o juiz, os irmãos vão fazer esse trabalho. Então há um problema. O irmão trabalha na empreiteira do outro, não recebe. Não é? O que ele vai fazer? Vamos meter no pau, como dizem, né? Não, irmão, nós temos que resolver dentro da igreja. É irmão. Vamos consertar. Agora, mas se a pessoa não resolve, aí é outro caso. Aí expulsa ele e vamos colocar o processo lá fora. Deu para entender? Ok? Vamos lá. No capítulo 12 ele diz assim, ó. Capítulo 12 não. Capítulo 6, verso 12. Bom. Aí você ficou bravo, seu pular, misericórdia. Lógico, não precisa aprender. Claro. Todas as coisas me são lícitas. Então eu posso fazer tudo? Sim. Gente, por favor, eu quero que vocês entendam o que é isso. Isso é liberdade. E existe outra palavra que é o que eu vou falar aí. Safadagem. Safadagem é outro caso. Então vamos lá. Liberdade. O que é liberdade? É eu ser livre. Eu posso fazer o que eu quiser? Eu sou livre, mas existem limites, existem regras. Existe a questão de moral e ética. Eu não posso fazer qualquer coisa. Um exemplo, por exemplo, vou pegar a caneta do irmão, gostei da caneta do irmão, vou pegar para mim. Isso que entra a questão de valores também, que eu aprendi dentro da minha casa. Quer dizer, eu estou interferindo na liberdade. Então eu já não estou agindo na liberdade, estou agindo na... Ou seja, quando não há regras, é libertinagem.
E essas pessoas, quando fazem isso, elas perdem e vão para a cadeia. Não é? Então a liberdade, ela existe com regras. Eu não posso interferir na liberdade do outro. Eu tenho que tomar o máximo de cuidado. Eu sou livre. E aí o apóstolo Paulo está dizendo bem claro: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então quer dizer, eu sou livre, mas eu não posso ser dominado por nenhuma outra situação, gente. Então às vezes as pessoas dizem, tudo me é lícito. Calma. Você pode fazer o que você quiser. Você está entrando mas com Cristo eu tenho liberdade. Nessa liberdade tem regras. Tem ou não tem? Tem. Mesmo eu seguindo apenas 2 mandamentos: amar a Deus e 3 no caso, né? Primeiro, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, me amar. Porque como que eu vou amar o próximo se eu não me amar? Porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar. Se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Olha que complicado que é. Mas quando eu amo o meu próximo, eu vou ter liberdade. E não vou querer infligir a liberdade dele. Você conhece dizer que quando eu sou livre do pecado. Jesus me libertou do pecado. Então, se eu cometo o que é errado, eu sou preso, eu sou castigado. Então, eu não estou mais livre. Eu estou preso. Então, ser livre é justamente não fazer aquilo que a minha carne, as minhas vontades, mas a vontade de Deus. Sim, essa é a ser liberdade. Eu sou livre para fazer aquilo que Deus quer. Que a partir do momento que, mas eu posso fazer tal coisa, pastor? Pode, você é livre. Só que existem coisas que vão te prender, vão te complicar. Existe, na verdade, a lei da plantação e colheita. Tudo que você planta, você colhe. Aí já não chega a ser ou castigo ou prisão. Na verdade, tudo que você faz tem consequências. Você quer pagar esse preço? É o preço de você fazer a sua liberdade. Então, dentro dessa liberdade, eu vou trabalhar em cima disso. Ou seja, se eu não quero que alguém faça contra mim, eu não vou fazer contra o outro. Deu para entender? Por exemplo, eu vou vender meu carro de novo, está fundido o motor, e falo que o motor está novo. Antigamente eu colocava casca de banana para estar no carro verde, para poder dar uma fortalecida no motor. Eu quero que isso aconteça? Isso é amor ao próximo? Não. Irmão, você tem que chegar e falar a verdade. Tá assim, assado. Beleza, quanto você quer no carro? Quanto vale o carro? 3 mil. Aí eu pago 1.000. Aí o outro também está tirando o seu amor ao próximo. Então, isso tudo tem que acontecer dentro da igreja. Ou seja, o amor tem que ser pesado em si. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me... Aí ele coloca no verso 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros em Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-vos-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Por quê? O que estava acontecendo na igreja? O templo da Afrodite tinha irmão lá. Tinha gente na igreja e estava lá depois. Não é? Tem um culto aqui para ver cultuar lá. Hã? Não, isso não acontece mais. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela, porque serão, disse, 2 numa só? É isso que as pessoas esquecem. Então ele se faz pecado com ela, porque serão 2 numa só carne. Então eu não posso, daí diz no verso 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, isso é uma coisa grave. E aí ele diz no verso 20: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ai, Jesus. Capítulo 7. Vamos pular? Não. 8.
Não, é isso. O que acontece agora? A questão do casamento. Ai, Deus, vamos pular. Ô, Glória! Então vamos lá. Vai dar umas 10 horas. 9h20, vamos ver se a gente consegue. O que o apóstolo Paulo agora vai falar e deixar bem claro? Por quê? A igreja de Corinto está acostumada com as coisas que estão no mundo. Não é diferente da igreja hoje. Está acostumada com as coisas do mundo. E ele precisa fazer o quê? Um acerto. E aí algumas coisas ele vai falar, digo eu, não o Senhor, mas eu acho que devia ser assim. Mas depois, algumas partes ele fala, não digo eu, mas o Senhor. Então, aí alguns pontos ele coloca, o meu pensamento é esse, mas de Deus é esse. Então é isso que nós vamos agora entender. O que acontece? Na questão do casamento. Vamos lá. Você é casado, então eu vou falar primeiro dos casados. Olha, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em... Porque ele fala de uma coisa de experiência dele. Porque Paulo não era casado, e ele optou pelo celibato, ou seja, ele não tem relacionamento com nenhuma mulher, porque é o pensamento dele. Fica mais fácil. Para aquela época, gente, assim, você ser cristão, você vai ser perseguido. A igreja já passava por perseguições. Você casado, com filho, com mulher, como você vai correr? Hã? Os padres é um outro probleminha. Os padres foi um outro probleminha, porque o que acontecia? Imagine assim, o pastor ele é casado, tem filhos. O pastor morre. O que acontece com a esposa e os filhos? Ficam viúvos, né? A esposa fica viúva e as crianças sem pai. Mas espera, quem pagava o salário? O pai, né, que era o pastor. Mas e agora? Como que a esposa e os filhos ficam? Lascou. Ou casa com outro pastor, ou já era. INSS pagava? Olha que situação, gente. Alguns falam, que a igreja hoje está virando empresa. E não tem que ser. Porque se um pastor recebe um salário, ele tem que pagar o INSS. Porque se ocorrer um fato desse, a esposa vai receber a pensão, ou os filhos, não é? E a igreja, se ela não faz isso, ela vai ter que dar continuidade àquilo que iniciou. Por mais que o pastor tenha morrido, e a igreja assumiu uma responsabilidade. Ou então, que pagasse então um seguro. Deu para entender? A igreja, se ela chamou alguém para fazer a obra, ela está pagando o salário. Ou então ela fala, não, você vai fazer a obra, você continua o seu trabalho. Beleza, o que acontecer, a igreja pode estar dando um apoio depois. Mas a responsabilidade será do governo. O que acontecia com a igreja? A mesma coisa. Se pega um padre, tem filhos, tem esposa, morre. E agora, o que faz? Eu sou obrigado a cuidar de mulheres e de filhos. E há uma outra situação. Às vezes a igreja, às vezes acontecia do padre estar o nome dele dentro daquela igreja. Então, quer dizer, se ele morresse, a herança passava tudo para a família. Então, o que é melhor fazer? Contrato solteiro. E fala, você não pode casar. Porque a minha responsabilidade é só com ele. Morreu. Ou seja, a questão financeira. Então, a igreja optou por isso. Mas eles contam isso? Hã? Eles contam. Claro que Segredinho. E também assim, geralmente o padre mora na casa da igreja, do lado da igreja. Se morre, a família fica, vem outro padre. Aonde vai pôr esse outro padre? E aonde, o que vai fazer com essa família? Né? Vai jogar fora? Tem uma outra coisa que é igual o Johnny, que agora está estudando para ser padre, ele comentou que é a questão da responsabilidade sobre a igreja. Porque o padre, ele fica em função da igreja. Tanto que ele recebe o próprio nome como um padre, como o pai daquela igreja. Então, se ele tem uma família, a esposa, será que vai entender o fato dele ter como prioridade a igreja de Cristo? Então, para ele ficar 24 horas, ele não pode ter uma pendência. É uma outra opção. Então, são situações. Então, a igreja optou por isso. Mas na igreja evangélica, ela aceita como todo mundo fala, não, o pastor tem que ser casado. É isso que a gente vai ver depois o apóstolo Paulo dizendo para os obreiros. Tá? Então vamos lá. Só que agora ele está dizendo que é melhor o quê? Ser solteiro, não casar. Por quê? Na hora da perseguição, você corre mais rápido.
Descer um no sexto é uma coisa, né? Descer mais. Família inteira, né, irmão? Tá não. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada um tem o seu próprio marido. Agora pense na cidade de Corinto. Aí solteiro. Ele passa lá na frente do templo de Deus Afrodite. Solteiro, não pode ter mulher. Ou seja, se há tentação, o que tem que fazer? Casa então. Aí o apóstolo Paulo diz, eu gostaria que você não passasse por esse constrangimento, mas se você não consegue, então case. Agora vamos lá, capítulo verso 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, se está casado, o relacionamento sexual tem que existir. Ah, mas o relacionamento sexual não é só para a procriação? Não. É também para a recreação do casal. Tá? Na reunião de casais a gente fala sobre isso. Por isso a Bíblia, ela já tem um livro específico para isso. Cantares de Salomão. Se você estiver interessado em saber como é, abaixe meu livro lá no meu site, marcelomena.com, tem lá, casais, baixe o livro Cantares de Salomão só para casais, tá? Acima de 18 anos. Casado. E o casal tem que ler junto, tá? Porque na hora da tentação, a benevolência tem que ser paga. Então vamos lá. Ele esquece que ele tem uma filha criança aqui. Ela já leu o livro. Já mesmo. Não. Mas tem mais 18. A minha filha que fez a correção, ela falou assim, pai, eu vou ter que ler. Eu falei, vai, porque você vai ter que corrigir. Quebrou toda a imagem que a gente tinha. Aí pula, vamos pro verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Quer dizer, quem manda no corpo dela? Então agora, quem vai pagar cabeleireiro, quem vai pagar a unha, quem vai pagar academia, quem vai cobrar o regime? Senhora, mas depois vai ter marido aí na frente. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no na mulher. Ou seja, quem manda no corpo dele? A mulher. Então, essa parte eu tinha não vai mudar nada. O que vai mudar pra você, irmão? Nada, já é assim. Quem vai pagar o futebol? Ela que manda no seu corpo, hein? Se ela não quer que você chegue suado, filho, já era. Verso 5. Vamos lá. A palavra de Deus é tão gloriosa, né? Tem aprendizado para tudo, né? Vamos lá. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Ou seja, eu vou fazer um jejum. Ótimo, de quantos dias? 3 dias. Beleza. Já está difícil, mas nem 3. Vou fazer um jejum, então eu falo para a esposa, olha, vou fazer um jejum de 3 dias. Se ela disser, não, eu não posso fazer. Porque o meu corpo não é meu, é dela. Agora, se há um consentimento mútuo, aí ela fala, não, então tudo tranquilo. Aí o apóstolo Paulo diz, mas não faça isso por muito tempo. Por quê? Imagina a cidade de Corinto. As 1000 profetisas andando na rua. O camarada está lá, esperando a oportunidade para a esposa acabar o jejum. E não acaba o jejum, ou seja, ele vai ser tentado. Então o que tem que ser feito? Ele diz, então que haja esse corte, então não faça. É melhor evitar. Mas se acontecer, que seja por pouco tempo, para que Satanás não venha tentar. Tá?
Eu falo isso no exemplo que uma irmã, um dia o esposo dela veio reclamar porque ela não parava de fazer jejum. E quando não era jejum, era dor de cabeça. Aí depois separaram, daí você entende o porquê. Não é? Ou seja, ela não queria nada com o esposo, aí ficava jogando dentro. E o esposo ficou com uma raiva enorme da igreja, porque todo culto tinha jejum. Nem era assim, né? Hã? E nem era isso, né? E nem era isso. Às vezes ficou sabendo e falou assim, mas como assim, jejum? A gente faz uma vez no mês e olha lá ainda. Né? E às vezes na igreja era uma vez no ano. Não, é todo domingo. Aí a gente vai Só no tempo dela. É. Coitada. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Ou seja, um é de um jeito, outro de outro. Então ele fala, seria bom se vocês fossem igual a mim, mas se não é, paciência. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar que abrasar-se. Abrasar vem de brasa mesmo. Quer dizer, é aquela paixão, aquela coisa, né? Fervescente, efervescente. Então ele fala, todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do Marido. não haja separação. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Por quê? Ele está dizendo, isso não mando eu, mando o... Porque Jesus foi questionado sobre isso e ele disse, olha, se caso houver traição, então que ela se separe, mas não pode casar de novo, porque não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que fique junto. Agora, se separou, então fiquem separados. E é isso que o apóstolo está dizendo, não sou eu que estou falando, é o Senhor. Mas aí, entra aquela situação lá em Deuteronômio, capítulo 24, olha só. Deuteronômio, capítulo 24. Ele falou, quinta passada. Verso 1, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, e por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, Licença, né? e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, fosse casar com outro homem, e este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e não lhe der a sua mão, e a despedir, der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ou seja, no Deuteronômio está dizendo o quê? Se o cara casou, olhou para a mulher e não gostou mais, ele dá carta de divórcio. Então, separou. O que acontece daí? Questiona Jesus isso e Jesus fala, não foi isso que Deus queria. Moisés escreveu isso. Por quê? Por causa do erro, por causa justamente da maldade que havia no coração deles. Aí Moisés, então, para acertar a situação, falou, então você dá carta de divórcio e separe. Ela pode casar com outro, você vai casar com outra, mas só que não pode mais se juntar novamente. Então, separação total. O que Jesus queria? Separou, não haja mais nenhum relacionamento. Volta lá agora lá em Corinto. Verso 12. Porque o que acontecia na igreja? Olha só. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. Porque tinha gente que estava casada, ela era crente e o marido não era. E acontecia que a igreja falava, não pode separar. Casa com outro dentro da igreja. Ele fala, mas se o esposo consentiu, então que
fique habitando junto. E se alguma mulher tem marido descrente e ela consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quer dizer, eu sou crente e estou santificando a minha casa. Independente se está indo na igreja ou não, eu estou santificando a minha casa. A presença de Deus está real lá. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Ou seja, se ele quer que separar, então separa. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando incircuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não dê cuidado que você ainda pode ser livre e aproveita a ocasião. O que acontecia? O apóstolo Paulo está jogando agora um outro pensamento. Se caso a pessoa é circuncidada, beleza, vai continuar assim. Se a pessoa não é, não precisa se circuncidar. Se a pessoa é escrava, ela não tem que ser livre. Ela vai continuar sendo escrava, mas ela pode ser crente. Se tiver a oportunidade de ser livre, beleza, não vai voltar a ser escravo novamente. Deu para entender? Porque a economia em Corinto, ela era baseada, principalmente dos gregos e romanos, em cima da base escravidão. Se ele chegasse e falasse, não, todos os escravos vão ser livres quem for crente, quebrava a cidade no meio da economia. E não é isso que Paulo queria. Então, mantém do jeito que está. Aí ele diz assim, verso 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Olha, quanto às virgens não tenho o mandamento do Senhor, dou porém meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor. Tenho, pois, por bom, por causa do instante da necessidade que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre da mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. O que você entende aí? Procura não separar. Vai se separar, que fique livre. Mas se casar, não. Então aí você entra numa outra questão. Porque às vezes, mesmo que divorciado, ele pode casar novamente. Mas só que daí ele está dizendo, não sou eu que, não é o Senhor que diz, sou eu. É o que Paulo pensa. Por quê? Se a gente falar, a partir do momento que tem que seguir o que Cristo mandou, não vai se ajuntar mais, vai ficar separado. Só que o problema na cidade, justamente de Corinto, era o quê? A prostituição. Qual a chance da pessoa ser tentada aí para essa situação? Grande. Então o que ele está dizendo? Já que se separou, já que não consegue ficar sozinho, é melhor que fique sozinho, mas não consegue, então case. É melhor do que viver na prostituição. Deu para entender? O que Jesus queria? Que não houvesse separação. Isso é o melhor. Eu falo assim, então dentro da igreja hoje, o que nós temos que pregar? Que o divórcio é a última recurso. Último recurso. O problema é que nós estamos vivendo uma sociedade, eu vou seguir o pensamento de Paulo, que é o filósofo. Ele diz o seguinte, nós estamos vivendo uma sociedade líquida. A nossa sociedade passada era uma sociedade sólida. Um exemplo disso, a pessoa casava com um pensamento, vou viver o resto da minha vida com ela, ou com ele. Hoje, casa assim, vamos tentar, né? Se não der certo, é líquido. A pessoa entrava a trabalhar numa empresa, eu lembro que a gente era adolescente e meu pai falava assim, você tem que pensar que entrar numa empresa e passar até aposentar lá. Você entrava na empresa e quando você saía do serviço, o meu pai já ficava com aquele olhar assim, eita, não para em serviço, né? Quer dizer, não dá certo em nada. Por quê? A ideia era, vai ter que ficar dentro da... A pessoa entrava a trabalhar numa empresa, conheci pessoas que entrou e aposentou. Porque era uma sociedade sólida.
Só que hoje nós vivemos uma sociedade líquida, e é aquela questão, se não der certo, pegue outra coisa, faz alguma coisa que você goste. Não é? Se você está casado, olhou para outra pessoa, gostou do outro, então separa, fica com o outro. Ou melhor, nem case. Não é? Não é a sociedade que a gente vive hoje? Então o que acontece? Essa base doutrinária nós precisamos manter. O casamento, ele é a união estável dentro da igreja, é a base familiar. Quando quebra, a situação da nossa sociedade hoje está desse jeito, porque a família foi quebrada. A família foi quebrada. Hoje eu tenho alunos com tantos problemas, por quê? Porque o pai já casou com outra. Esses dias uma menina falou assim: vou contar a minha história. Gente do céu. Eu fiquei assim, e falei: meu Deus, nunca pensei que tudo isso poderia acontecer dentro de uma família. Porque o pai separou, casou com outra, depois não deu certo, casou com outra, já teve 2 filhos com essa, depois teve outro. Ela falou: eu tenho tantos irmãos, foi Jesus. Como fica a cabeça dessa criança? E aí eu entro no pensamento de Freud. Por quê? Freud ele diz assim: a criança, o menino ou a menina, ela se baseia no pai e na mãe. Se eu não tenho isso, nós vamos ter o problema que nós temos na sociedade hoje. E é Freud que diz, que é um dos psicólogos aí, né, a base da psicologia. Então, se eu não tenho a família, então dentro da igreja eu vou pregar o quê? Família. Tá? Família. Divórcio, último recurso. E se possível, não case de novo. É o que o apóstolo Paulo diz. Mas se não consegue, tente. Não é? Vai que dá certo agora. Mas pelo amor de Deus, não fica tentando. Bem, isso dentro da igreja. Agora vamos falar da questão de obreiro. Ou seja, se o sacerdote Levítico, acho que é Levítico 24, se não me falha a memória, eu sei que eu tinha marcado, marquei no celular. Levítico, deixa eu ver se é 24 ou se é 24 não. Pode ser 21, lei de sacerdotes. É a lei dos sacerdotes, né? 21? Isso, 21. Vamos lá. Agora vamos pensar na lei. 21, Levítico 21. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes que lhes darão, diz: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo e tudo mais, salvo se quase for uma filha e tal. Mas vamos lá. Verso 7. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, santificarás, porquanto oferece o pão ao teu Deus, santo será para ti, pois o Senhor que o santifica. Então, quer dizer, aí vocês vão ler toda a questão do sacerdote. E o que acontece com o sacerdote? Ele jamais poderia se separar. Ele vai ter que casar e ficar com a esposa até o fim, a não ser no caso de uma viuvez. Se ele ficou viúvo, por exemplo, ele pode casar-se com outra mulher, mas jamais com uma outra mulher repudiada ou viúva. 13 e 14, né? Eu vou ter que casar, ele teria que casar com uma virgem. Isso na lei, tá? Agora vamos para o Novo Testamento. 1 Timóteo. Já vou adiantar lá na frente agora. 1 Timóteo, capítulo 3. Verso 1 em diante. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. E é o apóstolo Paulo falando agora. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o sacerdote, ou o pastor, o obreiro. Ministério, no caso. O ministério. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Além de uma, tem um só ainda. É só uma. Deu para entender?
Mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem cerveja, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, novo na fé. Jamais eu posso separar um obreiro que é novo na fé. Para que, ensoberbecendo, se caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Assim também os diáconos, ou seja, ministério. O obreiro não pode ser divorciado. Não pode ser divorciado. É o que diz a palavra. Gente, a questão dentro da religião ou dentro da denominação que você pertence, cada um segue a sua regra, cada um segue a sua lei. Mas dentro da palavra, ele deixa claro: os membros da igreja, se resolver casar novamente, sem problema. O apóstolo Paulo deixa, não estará pecando. Ele está pelo menos se privando de pecar no mundo. Beleza. Então, se houve divórcio, sem problema. Só que essa pessoa, jamais eu poderei chamar para o ministério. Mesmo casado de novo. Eu não posso fazer isso. Por quê? Então, aqueles que estão amaciados também não podem. Jamais! Jamais! Por quê? Amaciado jamais. Eu não posso, por quê? Eu preciso que esteja casado no papel da lei, porque o apóstolo Paulo depois vai me falar também que eu tenho que estar sujeito, falou já, né? Sujeito em Romanos, às autoridades. Então eu preciso estar casado lá, casado na igreja. Que eu estou amaziado, mas estou casado na igreja? Está errado. Pastor, mas tem agora está existindo esse negócio agora de contrato, união estável. União estável. Há uma questão hoje dentro das igrejas querendo até aceitar a união estável. Só que você abre uma porta. Eu li hoje no Central Gospel que a convenção não aceitou. Não aceitou, né? Que ia ter a votação. Aí uma das justificativas seria essa, que você abre precedentes para a união estável para várias união estável entre homens e união estável entre mulheres. Então assim. Oi? Sim. Porque assim, o que é união estável? Por que não casa então, misericórdia? Qual a diferença? É um pré-compromisso. Quer dizer, eu vou tentar. Vai que não dá certo, né? Pelo menos não é casamento. Mas até a união estável você tem que ter um documento. Uma vez, olha só. Um casal queria se batizar. E eu não tinha nada a ver com a história. Eu estava levando o carro no mecânico. E aí eu cheguei lá, a menina aqui, a esposa do mecânico, sabia que eu era pastor, falou assim, e tinha um rapaz que trabalhava lá. Trabalhava não, ele estava trazendo ferramentas, alguma coisa assim. Pastor, não é verdade que tem que casar para se batizar? Eu falei, Aí então, ele está amaziado e fala que já fazia não sei quantos anos que ele estava junto com a menina. E a menina queria casar, queria se batizar, mas não podia justamente por causa que faltava o casamento. Daí ele falou assim, mas se a gente está tentando para ver, ele falou, então. Falei, se ele está tentando, quer dizer que ele não gosta dela. Então tá certo ele, de não casar. Aí ele falou, não, e pior que a esposa estava junto, né? Amaziada. Falou assim, não, mas eu amo ela. Aí eu olhei para ela e falei assim, então você está perdendo tempo. Já deveria estar casado. Por que não casa? Se não casa é porque não ama. Concorda comigo? Sim. Somente as mulheres, né? Ou seja, se há um relacionamento, se estão juntos, gente, oficializa. Que dificuldade tem? Não fica com medo. Quando falar, principalmente o homem, que falar, não sei se vai dar certo, porque já está de olho em outra. Desculpe. Essa é a realidade. Por quê? Porque está pensando, se não der certo, vai que nem dá certo com a outra lá, então eu não vou nem me misturar. Então, gente, é melhor terminar. É melhor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que era presbítero, né? E eu estava afastado da
coisa assim, Deus, o que aconteceu? Ele e a mulher, eles são amanciados. E eles não podem casar porque a mulher recebe uma aposentadoria e, no caso, se eles casarem, pega essa aposentadoria. Sim. Então, o que ela está valendo mais? O amor à aposentadoria ou o amor ao marido? É o que está acontecendo no comentário. Alguém tem que abrir mão. E eles não conseguem. Exatamente. Por isso que a Bíblia diz assim: buscai primeiro e as suas outras coisas vos serão questão de fé. Se ela não tem fé, então não tem. Mas é igual o irmão falou, e também roubando o governo, porque se ela não tá casando simplesmente para poder continuar com a verba, porque o governo fala que se casar vai perder, então ela tá indo contra a lei também. Se tá roubando, então tá indo. Então, amém. Ou seja, deu para entender? Questão de obreiro, questão de ministério, isso é cobrado mais. Ninguém é obrigado a ser. Aí ele coloca, se alguém deseja o episcopado, coisa boa deseja, só que vai pagar o preço. Depois até Tito, acho que é Tito que vai falar assim, é melhor não ser líder, porque se você for líder, você vai ser mais cobrado. E é a realidade. Então assim, se eu sou obreiro hoje, se eu sou pastor, então eu vou seguir da maneira que tem que ser. Agora, eu não posso jamais, por quê? É um testemunho dentro da igreja. Se eu quero que a igreja fale que o casamento tem que funcionar, porque eu vou ter um obreiro que é divorciado 3, 4 vezes. Que testemunho eu vou estar dando? O obreiro que é divorciado, casou com Então. Não, mas ele já é obreiro. Ele já é obreiro que separa. Ele volta a ser membro? Sim, ele vai ser membro. Ele não está pecando. Ele pode casar de novo, mas só que ele não pode ser mais exemplo. Deu para entender? Não vai, ele vai para o ministério, é lógico. Por isso que eu falo para vocês, se for seguir realmente o que está dentro da palavra, Fecha essa igreja. mas eu falo, eu estou tentando. O dízimo do cara é bom. Isso eu já vi acontecer. O pastor separou, mas ele não deixou o ministério porque ele dava um bom dízimo, né? É como Paulo fala aqui em Timóteo, né? 3 e 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se ele não consegue governar a própria casa, a esposa abandonou ele, o que vai acontecer com a igreja? Então não tem como. No caso de traição, a esposa traiu o cara, ele... Não, vamos pôr o contrário. O homem traiu a esposa. Os dois casos. Os dois casos. Tá. Se houve traição, chifre pra cá. Se houve traição, é porque os dois erraram. Não, me perdoe, mas a realidade é essa. Se houve traição, os dois erraram. Alguma coisa no casamento estava errada. Alguma coisa estava errada. Então, ou seja, não soube governar, porque você consegue perceber quando há indícios de quando sua esposa ou seu esposo já não está contente com a situação. E eu vou levando, empurrando com a barriga porque eu não quero, né, arrumar encrenca, não quero arrumar intriga, não quero arrumar discussão. Você já sabe que está com erro. Se você não conserta, as consequências virão. Me desculpe, você vai ter que sair do ministério, porque se não conseguiu governar bem a casa, não tem como estar na frente e ser exemplo. Diferente de uma outra denominação que agora pode. O obreiro, se não gostar, olhou como viu que ele está meio feio, fala, não, vou trocar por outro. Se for só no caso de membro, sem ser obreiro. Oi? Se for só no caso de membro, houver traição. Sim, aí é questão do casal, questão do grupo. Eu não posso separar esse para o obreiro. Sim. Entendeu? Ah, vou pegar um casal que é amaziado ou divorciado e vai colocar na porta, vai participar do ministério, vai ser diácono, vai ser... Não dá. Não dá. Ok? Não sou eu. Eu vou fazer que nem o apóstolo Paulo. Não sou eu que estou dizendo. Não é eu nem Paulo. É a Palavra. palavra. Às vezes vocês ficam bravos comigo, mas não sou eu. É a palavra. Eu não posso, não tem como fugir disso. Deu para entender? Acontece muito hoje, por exemplo, o pastor, ele é pastor de uma igreja, mas a esposa, ela congrega em outra igreja. E o pastor continua na frente daquela igreja. Ou seja, não administra bem a sua casa. Sim. Vai poder ficar nessa igreja? Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa um obreiro que está na igreja e a esposa não vem na igreja.
Como? Que exemplo é esse? Eu vi muito já disso. Pastor dirigindo um trabalho e a esposa não tem. Já vi isso acontecer. Salvo pelo trabalho, né? Quando ele tem os filhos que tem um problema familiar, não pode ser obreiro também? Vamos pensar assim. Se os filhos ainda estão debaixo do jugo dele, é questão de governo dele. Agora, a partir do momento que o filho casa, a filha casa, já não está mais debaixo do governo dele. Porque a Bíblia diz: deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, o seu pai e a sua mãe, se unirão e serão um só. Ou seja, não é mais essa família, é a outra família. Então, quer dizer, agora a responsabilidade já não cabe mais a mim. Não tem como. Eu posso até palpitar como pai, eu palpito sempre, mas eu não tenho mais como. Então, o que acontecer dali para frente é deles o problema, não é mais meu. A minha parte eu fiz. Deu para entender? Agora, se está dentro da minha casa, aí eu tenho que saber governar. Por isso, casou, tem que sair. Não tem como ficar junto. Mas quando você fala divorciado, por exemplo, mas quem pediu o divórcio não foi a pessoa. Vai, fulano, casou com fulano, só que essa pessoa aqui era serve a Deus e quer continuar servindo. Só que essa pessoa aqui decidiu sair. Daí o apóstolo Paulo fala: sem problema, você pode casar de novo. Mas eu tô falando, ele pode continuar servindo a Deus mesmo sendo divorciado? Sim, mas só que não vai poder estar no ministério. Independente se for escolha dele. Se ele não foi ele que pediu. Ou seja, ele está envolvido, não está? Não tem como. Não tem como a pessoa falar assim: ah, mas foi ele, ah, mas foi ela. Não tem como. São um só. Como assim eu não sabia que estava acontecendo? Se é o meu corpo. Porque são dois, um só. Não tem como eu justificar e falar assim: ai, Senhor, mas eu não sabia que estava acontecendo isso. Ah, tá. Você não sabia? Se é parte do teu corpo, você não sabe quando a sua perna está doendo, o seu corpo está doendo? Claro que sabe. E a mulher, ela é muito mais perspicaz. Ela sabe, até no olhar do marido, quando alguma coisa está errada. E até antes de acontecer. Então, não tem desculpa. Deu para entender? Não digo eu, digo a palavra. Nem eu, nem Paulo. Vamos lá. Bem, capítulo 8. Coríntios, né? É capítulo 8, né? Coríntios? Coríntios, capítulo 8. Nada de comer pipoquinha. O capítulo 8, ele vai falar justamente a questão do sacrifício. Por quê? Alguns crentes da igreja estão indo participar de festa da outra denominação antiga que ele participava, né? E havia sacrifícios. Fala, irmão. Antes um pouquinho aí, lá no versículo 39, fala que a mulher está ligada a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se parecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser. Isso. Mas somente no Senhor. Essa passagem, ele está falando sobre a separação. Não, está falando justamente da viúva. Então o que ele está dizendo? Se, por exemplo, a senhora fica viúva, você pode casar de novo, só que não vai procurar gente de fora. Você vai procurar dentro da igreja. Oh, coisa difícil, né? Solteiro já está difícil. Em relação ao caso, o pastor quer fazer a obra, né? E a esposa não quer, ela pode pedir O divórcio? Não, ela pode impedir ele fazer a obra. Sim. Ué, eles são um corpo só? Agora, eu vou falar o que meu avô. O meu avô falou para uma irmã, isso há 50, 60 anos atrás. Meu avô era pastor presidente de uma igreja e separou um obreiro. E esse obreiro ia cuidar de uma igreja. Aí o obreiro veio falar para o pastor que a esposa não queria ir. E ele tinha orado a Deus e Deus tinha mostrado para ele que esse obreiro ia estar naquela igreja. Eu só fiquei sabendo depois que eu fui na igreja que o meu avô dirigiu. Aí, disse que meu avô chegou e falou: então vamos conversar com o casal. Aí meu avô chegou e falou assim para a irmã: irmã, o ministério é de vocês dois. E a obra é para o seu marido cuidar da igreja.
Só que assim, se a senhora está dizendo que não quer, sem problema. Só que Deus ele vai cumprir a sua promessa. O que pode acontecer? A senhora morrer e casar com outra. Não é? Se ele está com o desejo e ela não, ele falou bem claro, falou assim, o que pode acontecer da senhora, entendeu? Ele falou assim, Deus mata a senhora, dá outro para ele e vai fazer a obra. Pensa numa irmã fervorosa no mundo do mundo. Faltava só a motivação. Dá um jeitinho pra falar. É o jeito de falar, né? E o vovô nervoso, não? Igualzinho o neto. Vovô é bem razão. Bem razão. Mas amém, vamos lá, capítulo 8 então, ele vai falar justamente disso. Aí, fala. Misericórdia não sai no 7 hoje. É separar o obreiro viúvo. Ah, tudo bem. Se é viúvo, casar de novo. Sim, aí assim, mas a Bíblia diz Só que viúvo, sem ser casado. sem esposa? É. Nunca, jamais. Como que ele vai ser exemplo? Como que será exemplo? Ué, ele tem que ser marido de uma só mulher. Desde que seja viúvo e se case, tudo bem. Não há problema. Se ficou viúvo, não há problema. Entendeu? Ele já era casado, ficou viúvo, não tem problema. Agora ele ser viúvo e ser separado, já não pode. Aí já não pode. Então o que acontece? Quando ocorre ficar viúvo, por exemplo, o pastor ficou viúvo. Não tem como, a culpa não foi dele, foi Deus que levou. Não é? Deus levou. Como que ele vai cuidar da igreja sendo viúvo? Como que ele vai dar exemplo? Então aí a extrema necessidade desse obreiro casar novamente. Bem, aí entra outra questão. Como agora achar essa mulher? Ou seja, se ele é obreiro, Deus prepara. Se ele se acha como Paulo, olha que bênção. Se ele pode ser solteiro, pode. Só que assim, tem que tomar muito cuidado. Paulo era evangelista. Ele saiu para evangelizar. É que nem eu conheço um pastor que ele é solteiro. E quando é reunião de casais, ele traz pastores amigos que são casados para ensinar. Ele fala, essa parte eu não entendo. Então, é parte dele. Então assim, Paulo era solteiro. Ele fez a obra solteiro. Só que existem tentações. É muito complicado. Então imagine, eu falo assim, eu vejo esse pastor hoje, eu falo, coitado, porque o que tem de menininho na igreja que vai só por causa dele, é bênção. É igual o padre Fábio. A tentação corre, então. Mas vamos lá. Aí, deixa eu explicar o capítulo 8. Jesus, a hora já foi. O apóstolo Paulo aí ele diz o seguinte: se a pessoa vai participar de uma festa e a carne é sacrificada ao ídolo, ele fala, nada é. Você sabe que Deus é maior, Deus não existe. Mas daí ele vai falar depois e dizer o seguinte: mas tome cuidado, por quê? Se o que está na igreja lá que é fraquinho na fé, vê você participando das festas dos ídolos, ele vai dizer, então eu posso? Então ele diz, então não cause escândalo. É melhor evitar. Porque o que acontecia? Após as festividades da adoração aos deuses, os açougues vendiam as carnes. Carnes eram devotadas aos deuses, né, cortadas diante dos deuses, realmente sangue e tal, mas a carne era vendida ao povo. Aí o apóstolo Paulo disse, você chegou no açougue e fala, ó, eu quero aquele pernil ali. Beleza, pernil, né, carne de porco não, né, vamos pegar, eu quero aquela costela ali. Eu quero aquela costela, beleza. Aí alguém, o açougueiro vai dizer, sabendo que ele é crente, viu, essa aí é de adoração. Então, se eu sei, eu não compro. Mas se eu compro sem saber, não vai haver problema nenhum. Nossa, quando eu era criança eu ia tanto em Costa de Damião. Gente, minha mãe vai lá. A gente tem que tomar cuidado, evitar. Tá? Evitar ao máximo as coisas oferecidas aos ídolos. Eu acho que a coisa parecida,
mas no comércio você vê muito aí, onde o estabelecimento, ele o cara é católico e tal, ele tem lá um santinho lá em cima, tem um altarzinho lá. Sim. Há um tempo atrás, eu me incomodava muito com isso da minha esposa. Então, se eu chegava, se eu via, eu não sentia bem com o que ficava, eu não comprava nada ali. Hoje eu não compro nada que eu queria, não, mas enfim. Aquilo me incomoda. Então, qual é o pensamento a respeito dessa questão? Você chega num lugar que é católico, o cara tem um santinho dele lá em cima, tem uma pizzaria até em cima que dá esses costumes e tal. Então, tem um santinho lá. Eu sei que aquilo me incomoda. Então, eu não compro, mas do modo geral, como é que funciona isso? Se eu, por exemplo, eu ligo para essa pizzaria, nem sei como é. E tem coisas que a gente nem sabe como é feito. Eu vou comprar. E eu compro. Por isso que ore antes de comer. Você não sabe de onde vem. Aí, chegou, eu não vou ligar para a pizzaria e falar, qual é a sua religião? É budista? É muçulmana? É o quê? Não, não sei. Não sei. Mas eu sei. É a questão pessoal. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo, mas se eu chegar e comprar, que problema terá? Nenhum. Só que eu preciso evitar o quê? Escândalo. Por quê? Deuses nada são, comparado ao nosso Deus que a gente serve. Sabe que tem crente com medo de macumba? Tem crente com medo de macumba. Ai, os pastor fizeram, colocaram um frango assado na frente da minha casa. Meu come! Exagera, né? Mas, ou seja, agora o que você vai fazer? Você vai agora ficar preocupado porque fizeram? Gente, você serve que Deus? Gente, isso nada é. Limpe, jogue fora, dá pro cachorro, não vai ter problema nenhum. O cachorro não vai morrer. Então, não tenha medo. Tem pessoas que assim, vai passar, tem uma encruzilhada, tem lá uma velação. Vamos passar. Santa paciência. Pastor, tem um rapaz que trabalha comigo lá, ele mora lá na Palestina. Aí ele disse que estava passando, ele vem de moto, né? Aí ele estava passando pela encruzilhada e disse que tinha lá os oferendos lá, macumba lá. Ele rodou, voltou, deu a volta mais 3 km para não passar na macumba. Nossa! Tem coisas assim que. Se passar tiver dinheiro, Ou seja, o que isso vai interferir, gente? Nada. É lógico. Se você não tem fé nesse Deus que você serve, então corta o caminho. Amém? Aí tu só está esperando o pobre ir lá chutar. Não entendi. Aí a macumba está encruzilhada. Tem um presbítero, não sei se ainda está vivo, em Curitiba, que ele passou, estava aula de macumbaria. Do jeito que ele chutou, endureceu a perna dele. Que fé, hein? Ele era divorciado, irmão? Ele foi chutar o que não era. Gente, eu falo assim, da mesma maneira que nós temos a nossa liberdade de culto, eles também têm. Então, da mesma maneira que eu quero que eles me respeitem, eu vou respeitar. Se está tendo lá, que nem por exemplo, teve a festa de Iemanjá lá na praia, e aí os evangélicos entregando folhetinho no meio do grupo de Iemanjá. Gente, isso é pecado. Isso é errado. Pela legislação brasileira, eu jamais posso interferir no culto do outro. Assim como eles não vão vir trazer oferenda aqui. Senão eles entram aqui e vão oferecer folhetinho. Viu? Eu leio mão, eu faço profecias, não sei o quê. Não pode, jamais. Eu jamais. Se eu quero ser respeitado, respeito também. Ok? Se está lá, não vai chutar. Não endurece a perna. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor.